E aí, meu mano, desocupado ou desocupado que me assiste, eu sou Kafka e hoje eu vou estar falando sobre mangás e é uma recomendação para quem tá começando a ler mangá e principalmente para quem gosta de mangá curto e que tem que pensar um pouco. Tem alguns que vão ser mais pra gente mais inteligente e outros mais para você se divertir lendo e se empolgar com a história. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Peraí. Como assim, cara? Vocês sabiam que 84% do meu público não é inscrito no canal? Faz favor aí, parceiro. Me dedicando aqui pra gravar vídeo e você não é inscrito no canal. Tá moscando, hein, parceiro? Te pegar de porrada. Começando definitivamente, vou primeiro estar falando de The Flowers of Evil, que é um mangá que vai ter uma adaptação para anime e depois live action, que simplesmente é incrível. Se você não viu, eu te recomendo muito forte essa obra, até porque tem um vídeo no meu canal falando sobre isso. Se depois daqui você estiver interessado e querer pular lá, ver a minha opinião sobre o anime, eu sinto simplesmente amor por você, parceiro. Você é foda. Se você fechar esse vídeo e ir pra outro meu, você é da hora. Você é pica. Voltando pro assunto principal, The Flowers of Evil vai se passar na visão de um garoto do ensino médio, mais ou menos pela idade de 16, 17 anos. O nome dele é Takao e ele vai ser um cara que vai questionar muito sua própria mente, até porque ele é um leitor de livros, ele constantemente está se questionando e é um protagonista muito bom. Recomendo muito isso, até porque a forma que retrata o personagem, as fraquezas do personagem é simplesmente uma obra-prima e a trama em si vai se passar entre uma chantagem de Nakamura, que é uma outra personagem que vai estar aparecendo durante os episódios, que é uma aluna meio revoltada em si, e ela vai chantagear o Prota para fazer suas vontades, onde são vontades meio sujas, e realmente, se você for ver o meu vídeo, vai estar falando coisas horrendas que a Nakamura fez, e simplesmente eu até um spoilerzinho assim do vídeo de lá, eu simplesmente não aguentei ver o anime todo, porque simplesmente a protagonista é forçado a fazer uma coisa simplesmente horrenda, que no meio de um encontro ter que vestir uma roupa que ele tinha roubado da sua crush por baixo da roupa que ele estava usando no encontro, sabe? Isso ali foi simplesmente cinema, por um lado, mas simplesmente horrendo, tá ligado? Como um personagem. Até porque esse anime foi basicamente gravado na vida real e depois desenhado para um anime. Isso ali foi uma coisa que eu falei, caralho, pensaram para fazer, pensaram. E a visão de um ator ter que fazer isso simplesmente foi horrendo, sabe? Eu nem cheguei a ver o live action, mas só de imaginar deve ser horrendo, parceiro. Você deve ser. Tipo assim, o cara deve se sentir humilhado. Mas deixando esse aqui de lado, vamos pro próximo. O segundo mangá a ser retratado aqui vai ser Death Note, que é uma meio que série investigativa, assim, se eu posso dizer assim, que basicamente o Kira, que não é uma pessoa em específico, é uma como se fosse uma tag, um vulgo que o protagonista ele vai usar para não se referir diretamente ao nome dele, mas sim à pessoa. Basicamente é isso. E ele tem o caderno, que é o Death Note, um caderno preto, com capa preta, que se escrever o nome completo de uma pessoa o horário e o acontecimento, a pessoa morre instantaneamente. E se não tiver escrito, se eu não me engano, se não tiver escrito o jeito que a pessoa morre, ela morre de ataque cardíaco. E basicamente é isso. E a trama vai ser muito boa, tanto no mangá quanto no anime. Vai ser entre meio que o L e o Kira, onde vai ser muitos temas abordados. E realmente é um mangá curto, porém para você entender a cabeça dos personagens vai levar mais tempo, logicamente, mas tem uma chuva de vídeo aí no YouTube explicando a vontade dos personagens e explicando os personagens em si.
Então se você tiver um pouco com preguiça de fazer isso, você só vai lá no YouTube e caça, sabe? Não tem muita coisa que fazer, tá ligado? E basicamente é isso. Eu gosto muito do jeito que é retratado o L, mas eu 100% concordo com o Kira, entre muitas aspas, né? Porque concordar com um cara que faz um massacre inteiro é difícil, mas a opinião dele sobre a população é muito boa e tanto enigmas quanto discussões no anime é muito boa construído, diretamente porque teve essas discussões no mangá e o autor pensou muito bem nisso. E basicamente é isso sobre esse mangá. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo se você quiser, eu posso fazer um vídeo dando uma opinião sobre o Death Note ou sobre algum personagem caso queira. Então, se você quiser, dá uma passada aqui nos comentários e deixa sua mensagem, certo? Agora para a terceira parte vai ser a Voz do Silêncio, que basicamente tem um filme incrível sobre esse mangá, mas em específico o mangá tem ilustrações muito boas, o traço é muito bom. Talvez você vai ver e vai talvez questionar que o filme é melhor que o mangá, mas simplesmente a emoção que o mangá passa não é a mesma que o filme. Talvez eu acabei vendo o filme durante um tempo e acabou que durante esse tempo faz muito tempo que eu não vejo e agora vendo o mangá talvez seja muito bom e talvez eu revendo o filme não seja tão bom quanto a experiência nova agora do mangá, mas eu durante a época que eu vi o filme eu não tinha visto o mangá em específico e realmente é muito bom e eu recomendo muito fortemente para vocês lerem esse mangá. Em resumo, é o é um personagem que praticava bullying com uma pessoa, uma menina surda, e basicamente tem um contexto todo desse cara que fazia bullying com o passar do tempo, porque basicamente ele sofre bullying depois dos colegas dele por realmente ter feito bullying com uma garota assim. Se eu não me engano foi isso, talvez memória afetiva ou não, né? E de repente ele cresce com um sentimento estranho de culpa, principalmente de culpa sobre a vida dele. Ele até, se eu não me engano, tenta se matar depois, mas não consegue. E graças a Deus que ele não conseguia, né? E até que também tem um outro contexto que eu vou falar mais no final, mas ele reencontra essa menina surda mais pra frente, quando ele já tá mais adolescente para adulto. E ele tenta meio que se aproximar dela, não com o sentimento tipo romance, mas sim como tentar se perdoar tanto ele quanto conseguir o perdão dela, e é algo muito bonito de se ver, mas levando em consideração que ele também tem um traço inteiro de depressão, de algo como ansiedade também e problemas psicológicos, vai retratar muito isso nas ilustrações do mangá. E eu gostei exatamente dessa parte onde tem esse trocadilho de filosofia com problemas mentais e outras coisas. Basicamente vai ser algo que eu vou gostar muito e eu recomendo muito para quem quer ter essa experiência também. Levando em consideração tudo isso, ele também tem um problema mental de não conseguir olhar o rosto das pessoas e por causa dos traumas da sua infância. Mas basicamente, no final do filme, uma parte muito bonita que eu acabei chorando nessa parte, que foi quando ele realmente consegue ver o rosto das outras pessoas, que basicamente ele não conseguia ver o rosto, era só um trocadilho, porque realmente aparecia o rosto das pessoas, só que tinha um X na frente da cara delas, que no filme acaba caindo X por X no meio da escola, e realmente é uma parte muito bonita de se ver, e basicamente é isso. Agora um bônus vai ser o Shi no Wadashi Laços. Basicamente vai ser uma obra que eu não acabei lendo, mas eu achei o resumo dela incrível e eu vou começar a ler assim que eu terminar o último que eu falei que eu não terminei, que foi a quarta recomendação,
mas simplesmente eu achei incrível, até porque vai falar sobre o terror psicológico, que é algo que eu adoro, e basicamente não vai tratar sobre nenhum monstro ou coisa parecida, surreal no caso, de fantasia, mas sim o terror psicológico e sobre a família do personagem, que basicamente no começo a mãe parece protetora num nível a mais, mas no fim vai acabar sendo algo mais desconcertante e mais perigoso, que vai retratar suspense, principalmente as expressões faciais dos personagens, que basicamente esse é o terror psicológico, é o que eles estão passando nesse exato momento. A cada quadro do mangá dá pra perceber isso. E ele é bom pra começar a ler, e principalmente quem tá começando a ler mangás curtos e que não quer ler muito, algo muito excessivo. E basicamente é isso o vídeo de hoje. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. E eu sou seu apresentador Kafka. Se por acaso você não está inscrito e gostou do vídeo, mesmo assim chegou até aqui, por favor se inscreve, dá essa moral pro pai. E basicamente foi esse o vídeo. Eu tentei falar mais do fator psicológico e tentar introduzir a leitura pela pessoa aí que está entrando no meu vídeo. E basicamente foi esse o vídeo. Muito obrigado se você ficou até aqui. Eu fiz o vídeo sem muito roteiro e mais falado mesmo. Mas se você gostou, deixa um comentário. Eu quero saber o que você achou sobre o vídeo. E se por acaso gostou mesmo, deixa o like para outras pessoas verem o vídeo. Ou também, se quiser que outras pessoas verem um vídeo, vejam esse vídeo no caso, compartilha aí, manda para algum amigo, manda para alguém que gosta de ler. E se por acaso discordou de alguma coisa que eu falei, dá seu comentário aí nos comentários do YouTube, que vai ajudar muito eu a criar outras opiniões sobre outras coisas e outras visões. Então basicamente foi esse o vídeo. Então muito obrigado se você está aqui e valeu, até a próxima.